Vamos ao vivo lá para Brasília. A Luciana Verdolim está nos chamando direto do Palácio do Planalto. Porque ontem o presidente da República falou por SBT, deu uma entrevista e disse que ainda é muito cedo para discutir uma possível reeleição lá em 2026. Na campanha, quando falava em frente ampla pela democracia, ele dizia que era mais um mandato e nada mais. Agora, vencida a eleição, cumprindo o mandato, o terceiro, ele diz que 2026 é assunto para 2026. Conta um pouquinho mais pra gente, Luciana Verdolim. Bom dia, bom trabalho por aí, hein? Bom dia, Colombo, Lívia, bom dia a todos. Olha, campanha é campanha, governo é governo, é o que a gente costuma dizer, que durante a campanha todo mundo diz que não vai tentar se reeleger. O presidente Lula fez exatamente isso, lembrou na época, inclusive, que em 2026 ele vai ter 81 anos, por isso é preciso calma, era preciso aí encontrar um nome novo para substituí-lo, o nome da esquerda para substituí-lo aqui no Palácio do Planalto. Disse, inclusive, que a expectativa é de que, deixando o Brasil tinindo, seria fácil encontrar esse novo nome. Mas o Partido dos Trabalhadores sinaliza exatamente o contrário, já está tentando pavimentar uma candidatura de Lula à reeleição. Ele ainda diz que não é hora de falar sobre isso, porque senão o que vai acabar acontecendo? O fim do mandato, né, o restante do mandato, a grande preocupação seria exatamente com a eleição presidencial de 2026. Por isso, ele diz que não é hora, que agora é hora de trabalhar, fazer o melhor pelo país, fazer o país crescer, fazer a situação melhorar para as pessoas. Por isso, pelo menos por enquanto, o discurso é de que Lula não vai tentar a reeleição, mas todo mundo sabe que a reeleição aí é a menina dos olhos de qualquer governante, tudo vai depender das condições de saúde de Lula até lá. O que se comenta aqui dentro do Palácio Planalto é que hoje ele está muito bem, está muito disposto, mas há já uma diferença que a gente vê de Lula hoje, do presidente Lula, dos mandatos anteriores. Hoje ele tem menos disposição, por exemplo, para fazer aquelas grandes reuniões com parlamentares que aconteciam muito aqui no Palácio do Planalto. Hoje, esse ano, inclusive, o ano passado, ele não fez esses encontros. Esse ano, a promessa é de que ele volte a conversar mais com o Congresso Nacional e volte a ser aquele presidente que conversa com todo mundo e acaba não entregando nada, né? Que a reclamação antiga era essa. Lula recebia todo mundo, não prometia nada, mas as pessoas saíam daqui bastante animadas só por se encontrar com o presidente da República, e é isso que a administração federal quer tentar adotar a partir desse ano, apesar do Congresso Nacional também, né, Colombo, ser muito diferente dos congressos que trabalharam durante os dois mandatos do presidente Lula. Não tenha dúvida, Verdolim, você sabe disso melhor do que ninguém. O Congresso é muito mais incisivo e o presidente está um pouco mais retraído, até pelo passar do tempo, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando sem paciência para determinadas coisas, né? Pô, de novo, mas enfim, é o que tem para hoje, né? Agora, Luciana Verdolim, o presidente Lula tinha dado um tempo para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Taxa de juros caindo, pouco, mas caindo, meio ponto a cada reunião, tendência de queda para até o fim do ano, eventualmente chegar a um dígito, mas eis que o Lula se lembrou do Roberto Campos Neto e a trégua, momentaneamente, pelo menos, acabou, né? Eu acho que sim, pelo menos a expectativa que a gente tem é de que Lula volte a criticar a taxa de juros, hoje em 11,75% ao ano. O que é a grande bronca do presidente? É de que o presidente do Banco Central estaria aí tomando medidas, estaria adotando uma estratégia errada para a economia brasileira. Agora, é bom que a gente lembre que não é o presidente do Banco Central que determina a taxa de juros, é um colegiado formado por 8 diretores mais o presidente do Banco Central, 3 já indicados pelo presidente Lula. A grande promessa, a grande expectativa da administração federal é que no final do ano deve assumir a presidência do BC Gabriel Galípolo, que foi secretário executivo de Haddad lá na Fazenda e hoje é diretor de política monetária lá do Banco Central. O mandato de Campos Neto vai até dezembro e aí a expectativa é de que ele seja substituído por Campos Neto. O presidente do Banco Central, ele
ele tem evitado responder nos últimos tempos, né, as críticas aqui da presidência da República. Vinha se encontrando com mais frequência, tanto com Haddad quanto com o presidente Lula. Agora Lula voltou a dizer que quando sair do Banco Central, Campos Neto vai ter que, inclusive, prestar contas do mau serviço, né, que ele fez à população brasileira. Lá no Banco Central, a sinalização é de que a taxa de juros vai cair a partir do momento em que a economia se mostrar mais robusta, né, se mostrar mais que os fundamentos estão mais sólidos e que a economia realmente está deslanchando. Enquanto isso não acontecer, pelo menos segundo o presidente do Banco Central, não há como forçar de forma automática, de forma artificial, a queda de juros no país, mas a expectativa é de que a taxa caia até o fim do ano. Tudo de Brasília, ao vivo, direto do Palácio do Planalto, com a Luciana Verdolim. Nós temos informação e temos análise também com o Zé Maria Trindade, chegando por aqui. Zé Maria, bom dia, boa terça-feira para você. A Verdolim propõe 2 assuntos importantes para a gente aí, não é? Primeiro, o presidente Lula falando para esperar 2026, né? Geralmente eles costumam dizer, olha, quem pensa em eleição muito antes do tempo é jornalista e político. São 2 criaturas ansiosas por natureza. Ele não deixa de ter razão, né? O país está pensando em outra coisa, mas é um tema importante até porque ele lá na campanha tinha dito, olha, vou voltar para restabelecer a democracia, é um mandato e nada mais, mas não há quem não se seduza com a possibilidade de vencer uma eleição presidencial, né, Zé Maria? E com Roberto Campos Neto é uma questão existencial, não é? É uma discussão sobre o princípio da humanidade. Não vai haver acordo nunca, né, Zé Maria? Bom dia. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a você que está aqui no Jornal da Manhã. Olha, sobre reeleição, não há como não falar em reeleição. O prefeito, o governador e o presidente da República, quando assumem, têm que falar que estão tentando a reeleição. O mandato no Brasil se transformou em 8 anos, com a possibilidade ali, um recall, de fazer um teste nas urnas no meio do mandato de 8 anos, que é exatamente o primeiro mandato de 4 anos. Então, esta é a obrigação do mandatário. Se ele não se apresentar como possibilidade e buscar a reeleição, o mandato dele fica curto demais, em 4 anos. E isso vai provocar uma confusão danada, porque os secretários, sabendo que o chefe não será candidato, crescem. E aí vira uma briga danada no governo, tentando exatamente ser o sucessor do chefe, ou seja, do prefeito, governador e presidente da República. Eu tinha esta impressão de que realmente o presidente Lula não estava disposto a assumir a reeleição ou possibilidade de um novo mandato. Mas me alertaram. O presidente Lula pode até não querer um novo mandato, mas a Janja não quer sair da condição de primeira-dama do país tão cedo assim. Por outro lado, enquanto o presidente Lula fazia esse discurso, olha, não é bom falar agora, não sou candidato à reeleição, o PT já abertamente defendia, isso ontem mesmo, defendia que a reeleição do presidente Lula é a campanha do partido, é o programa do partido. Mas nos bastidores aqui, todo mundo sabe, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, está sendo preparado para a possibilidade de se apresentar como candidato à presidência. E aí começam as brigas, porque lá no Palácio, aquele grupo ali mais próximo do presidente, os ministros próximos, Rui Costa, Alexandre Padilha, também querem essa vaguinha. Então é assim que funcionam as cotoveladas aqui naturais do governo Rafael. Sobre Campos Neto, o presidente Lula ficou ali meio irritado porque houve elogios demais a ele. Inclusive, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, agradeceu publicamente a ação de Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas o que provocou o desgaste maior e diminuiu a trégua, que foi boa, grande, é o seguinte, é que atribuíram os resultados positivos hoje do governo à ação do ex-presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, à gestão de Campos Neto. Então, o governo concluiu que é bom tirar Campos Neto da possibilidade de recondução. Poderia.